senhores, mais uma vez damos bom dia a todos. Nesse instante, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo dão início às atividades de celebração dos 200 anos do curso de Arquitetura e dos 80 anos de criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Para brilhantar essa solenidade, convidamos todas as pessoas presentes a acompanharem a apresentação do Trio Oré, composto por Carolina Morel, Caleb Faria e José Sacramento, da Escola de Música da UFRJ, que apresenta hoje repertório em homenagem ao compositor Valdemar Henrique, em homenagem aos 120 anos de seu nascimento, completados em 2025. Por favor, senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Trio Oré.
Agradecemos ao Trio Oré por essa emocionante abertura das celebrações de 200 anos do curso de arquitetura e dos 80 anos da FAO. E, nesse momento, anunciamos a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, para que presida a sessão solene. Convidamos a compor a mesa a vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Cássia Curan Turti. Convidamos o decano do Centro de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Afrânio Gonçalves Barbosa. Convidamos o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, professor Guilherme Carlos Lassans dos Santos Abreu. E convidamos o vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, professor Alexandre José de Souza Pessoa. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, para que declare aberta esta sessão solene. Bom dia a todas as pessoas. Declaro aberta a sessão solene da Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ e convido todas as pessoas presentes a acompanharem respeitosamente a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Registramos e agradecemos a presença da pró-reitora de graduação da UFRJ, professora Maria Fernanda Santos Quintela da Costa Nunes, do pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UFRJ, professor João Torres, do decano do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da UFRJ, professor Cabral Lima, da coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, professora Cristine Ruta, do Superintendente-Geral de Políticas Estudantis da UFRJ, professor Alexandre Leiras, do representante, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, senhor Yuri Soares, do representante da Coordenação de Relações Institucionais e Articulações com a Sociedade da UFRJ, senhor Pedro Gonzaga, do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, senhor Sidney Menezes, do presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Rio de Janeiro, a presidente, perdão, senhora Marcela Abla, e da coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ e da Biblioteca Integrada FAO, EBA e PUR, a senhora Paula Mello. Nesse instante tem a palavra o diretor da Faculdade de Arquitetura, o vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professor Alexandre José de Souza Pessoa. Bom dia a todos, todas. O professor Andrés brinca que eu fiz o discurso mais rápido do mundo quando a gente tomou posse na direção. Esse não vai ficar tão longe desse discurso inicial, mas eu quero falar aqui da imensa alegria em ver esse auditório cheio, ver tantos colegas, tanta gente do nosso meio profissional, autoridades, é incrível isso. Celebrando esses 80 anos da nossa faculdade e 200 anos do curso de arquitetura. E ver esse auditório cheio é a esperança de que esse edifício, né, ele tenha um uso pleno, restabelecido, condizente com seus espaços. Então, é um dia de muita alegria, de muita felicidade. Quero agradecer a todos e todas a presença aqui. Muito obrigado, bom dia a todos. Com a palavra, o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, professor Guilherme Carlos Lassans dos Santos Abreu. A emoção é grande, então eu vou me permitir ler. Eu não gosto de fazer isso, né? Para quem me conhece, eu gosto sempre de um discurso vindo do coração, mas o que eu escrevi vem diretamente do coração. Vou também me permitir, magnífico reitor, de colocar o colar. Bom, como todos já devem ter percebido, né, neste ano de 2025, a FAO-UFRJ celebra um duplo aniversário das instituições históricas que lhe deram origem. Os 80 anos de criação da Faculdade Nacional de Arquitetura, mas também o 200º ano do momento histórico que veria a instalação das aulas de arquitetura na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Esse momento correspondeu à inauguração em 5 de novembro de 2026, então é por isso que a gente está falando do 200º, né? Esse ano inicia esse ano de comemorações do bicentenário, do edifício sede da academia projetada pelo seu primeiro professor de arquitetura, Auguste Grandjean de Montigny. O ensino oficial de arquitetura no Brasil tem origem, e eu vou me permitir esse trecho do discurso, retirado de autoria dos colegas que organizaram a exposição dos 200 anos. Então, faço referência principalmente ao professor Márcio Cotrim, que compartilhou esse trecho comigo, para dirimir qualquer dúvida em relação aos 200 anos e por que a gente está antecipando essa data nesse momento.
Então, o ensino oficial de arquitetura no Brasil tem origem na criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios em 1816, embrião da futura Academia Imperial de Belas Artes. Durante os primeiros anos, embora nomeados pelo decreto de 12 de agosto de fundação da escola, reiterado com ajuste sob o Império, os professores ministravam aulas de forma irregular, muitas vezes em suas próprias residências, ao mesmo tempo em que realizavam projetos e obras para a corte, enquanto se aguardava a conclusão da sede projetada por Ganjan de Montigny. Em meio à instabilidade política e econômica do período da independência, o edifício demorou a ser concluído, sendo inaugurado oficialmente em 1826. Então, a gente está falando de uma comemoração de um bicentenário de uma instituição num Brasil já independente, né, da nação portuguesa. Então, esse bicentenário que comemoramos hoje é também o reconhecimento da importância que tem para nós, arquitetos, este vínculo da escola com a arquitetura da escola, uma condição existencial, visceral mesmo, que vai bem além do simples provimento de espaços para ensino e alcança a dimensão pedagógica do edifício que nos abriga. Da primeira sede demolida e cujo terreno deu lugar a um estacionamento, só nos resta o pórtico central que está hoje no Jardim Botânico. A segunda sede, projeto de Morales de los Rios, outro professor do curso, foi preservada, mas virou Museu de Belas Artes. E esta aqui, em que estamos, projetada por Jorge Machado Moreira, que também deu aulas no curso, construída nos anos 50 e utilizada há quase 65 anos, sofre com o tempo que passa, mas também com usos e ocupação pouco respeitosos que já geraram graves danos, como os incêndios ocorridos nessa última década. Mas eu não quero ficar falando de coisas tristes aqui, e sim contagiá-los com uma fala de esperança. Esse patrimônio, como outros da UFRJ, do Rio de Janeiro e do nosso país, foram forjados por profissionais arquitetos formados por essa instituição bicentenária, não apenas octogenária. E cabe aqui um agradecimento especial ao Ministério da Cultura, representado por Yuri Soares, aqui presente, assessor direto do secretário executivo Márcio Tavares dos Santos. Pela parceria, pela importante parceria ação cultural para a reabertura do Palácio Capanema ao público, uma obra ícone da arquitetura brasileira, também projetada por estudantes, ex-alunos, arquitetos formados por essa instituição. Uma enorme emoção, Yuri, de ver nossos estudantes conduzindo as visitas guiadas. Muito obrigado mesmo. E também faço questão de agradecer aos colegas professores que dedicaram suas férias ao treinamento dos estudantes. Então, muito obrigado à equipe toda, do Lana, principalmente, Lana Proarch. Insistimos nesses 200 anos com a intenção declarada de reaproximação com a Escola de Belas Artes, da qual somos originários historicamente. Não no sentido de apagamento da autonomia e reconhecimento que conquistamos com a criação da FNA, mas no sentido de um reencontro, tal como resolvemos chamar esse aniversário. Reencontro que nos faz descobrir novas e originais perspectivas de relacionamento e construção conjunta. Afinal, por força ou ironia do destino, habitamos juntos esse mesmo edifício. Obrigado, Madalena, e através dela a todas e todos os colegas da EBA pela confiança e parceria. Conquistas recentes que mobilizaram a equipe de colegas do Projeto FAO, Peta, Aline, Ramon, Cristine e outros, com projetos premiados e agora expostos na Bienal de São Paulo desse ano, como a Biblioteca Integrada, EBA, FAO e PUR. Nosso muito obrigado a Paula Mello, do CIB, sem a qual isso não seria possível. A nossa querida Dilza Torres, funcionária medalhista de ouro pelos mais de 50 anos de serviços prestados à UFRJ, e a toda a excelente equipe da BI,
como chamamos agora carinhosamente esse novo espaço de pesquisa e estudo. Eles prepararam para essa ocasião uma exposição que estará aberta à visitação a partir de hoje, com livros publicados pelos docentes da FAO-FNA nesses 80 anos e que constam do acervo da biblioteca. Também nesses projetos conjuntos, FAO e EBA, estão a recuperação de grande parte do 8º andar, graças ao apoio da reitoria, agradecer aqui muito por esse apoio, e a iniciativa de laboratórios compartilhados, dentre os quais se destaca o novo Laboratório de Inovação e Design, que inauguraremos a seguir, depois de muita batalha, para conseguir instalar o famoso braço robótico. Obrigado, Pedro, Gonçalo, Clorisval, Andrés, Ramon, reitoria, decania. São demonstrações dessa vontade que nos anima e espero profundamente possa contagiar a todas e todos cada vez mais. Os desafios são ainda numerosos e eu queria agradecer a todas e todos aqueles e aquelas que têm se doado por essas causas. Aos colegas diretoras e diretores que me precederam, sem empenho dos quais não seria possível alcançarmos esse momento com tamanha alegria e capacidade de nos reinventar a cada momento e diante de cada dificuldade. Uma construção permanente. Muito obrigado a Maria Ângela, Pablo, Gustavo, Denise, Mauro e Andréia. E com eles, quero agradecer a todas e todos colegas, professores, técnicos administrativos e estudantes que têm ajudado a FAO a chegar a esse aniversário com tanto orgulho de ser FAO e cada vez mais a preparar essas incríveis exposições que teremos a alegria de abrir e inaugurar, aos colegas do NPD, aos que estiveram envolvidos com a concretização do Centro de Referência Jorge Machado Moreira, Fabiola Zono, Sérgio Fagerland, nosso diretor de extensão em todas essas frentes, e a nossa nova colega recém-concursada e já extremamente envolvida, Juliana Sicuro, parabéns e obrigado. Porém, os desafios não são somente o da preservação desse patrimônio e das condições de trabalho aqui, mas também o de mais plena inclusão do nosso corpo discente, hoje maravilhosamente diversificado. Uma enorme riqueza que nos confronta com o desafio de transformação dos padrões e paradigmas da formação e da atuação profissional em arquitetura e urbanismo. E que as rodas de conversas com os egressos da FAO que compõem também a programação deste evento de aniversário vêm permitindo levantar. Mas aqui também, não apenas em relação à premência de maior diversidade de perfis sociais e raciais, mas também as articulações interdisciplinares da arquitetura e do urbanismo que desafiam e parecem contrariar a própria compartimentação de saberes da nossa universidade. Como no caso da saúde pública, magnífico reitor, que me permita essa menção, aproveitando a presença, né, do professor Roberto Medron, envolvido, como sabemos, com o campo da saúde coletiva. Arquitetura e urbanismo são um meio ainda mal explorado de prevenção de doenças e promoção da saúde pública. Então, eu brinco, tenho gostado de brincar com os colegas, e um pouco com o rigor que costumamos dar à nossa estrutura hierárquica, que nos divide e nos segrega, que a FAO também poderia ser CCS. Estamos muito bem no CLA, mas também mostra o quanto as nossas escolas não cabem ou cabem mal nessa estrutura compartimentada. Bom, mas acho que com isso já falei demais. Queria agora pedir fala e convidar os coletivos estudantis, se me permitirem, coletivos da FAO para se expressarem, não só o centro acadêmico da FAO, CAFAO, mas também o coletivo Iamastaba, a comissão de acolhimento, de recepção dos calouros e o escritório modelo Abricó. Por favor, tentando ser coerente com o que acabei de dizer. Muito obrigado.
Registramos e agradecemos a presença do presidente da Associação de Amigos e ex-alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, senhor Carlos Fernando de Andrade. O presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, senhor Carlos Eduardo Nunes Ferreira. E representando a Coordenação de Sustentabilidade e Educação Regenerativa da UFRJ, o vice-decano do Centro de Letras e Artes, professor Carlos Augusto Nóbrega. Nesse momento, convidamos a palavra o decano do Centro de Letras e Artes, o professor Afrânio Barbosa. Por favor, vamos acolher os coletivos. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar nesse espaço, celebrando os 80 anos da FAO e os 200 anos do ensino de arquitetura no Brasil. Primeiramente, nós do CAFAO queremos saudar os coletivos estudantis aqui presentes, cujo trabalho constante engrandece a nossa escola. O Abricó, nosso escritório modelo de arquitetura e urbanismo, o Iemastaba, que é o coletivo negro e grupo de estudos étnico-raciais da FAO, os estudantes que constroem a Semeia FAO, nossa Semana de Integração Acadêmica, e a Comissão de Recepção de Ingressantes, nosso Trote FAO. Coletivos que caminham lado a lado conosco, amplificando a voz do corpo estudantil diverso da FAO. Saúdo também os estudantes pesquisadores, extensionistas e monitores que cotidianamente fortalecem a construção de um ensino público de qualidade. Saúdo todos e todas aqueles que ousam se organizar para concretizar seus ideais, para construir uma FAO unida, combativa e plural. Há um ano, a entidade que represento, o Centro Acadêmico da FAO, celebrava seus 80 anos. A criação do então Diretório Acadêmico Atílio Correia Lima, hoje o CAFAO, lá em 1944, há 81 anos, é um marco de um movimento impulsionado pelos estudantes. Movimento que culminou na fundação da Faculdade Nacional de Arquitetura, hoje a nossa FAO. Achamos fundamental destacar o protagonismo dos estudantes nesse processo, que nos trouxe ao dia de hoje. A FAO nasce de um ímpeto pelo moderno, pelo novo, pela mudança, nasce da audácia dos estudantes organizados. Esse espírito atravessa gerações aqui presentes e nos move hoje, nos convidando a pensar criticamente sobre o passado e o presente, nos impulsionando a construir o futuro. Um futuro livre das sombras do autoritarismo que marcaram o nosso país e esse mesmo edifício, que hoje abriga a nossa celebração, um futuro que valorize o potencial transformador do estudante, entendendo não apenas como um beneficiário da trajetória educacional e acadêmica, mas como um agente transformador na sociedade como um todo. Um futuro igualitário que reflita a ousadia e a pluralidade dos que constroem a FAO do hoje e do amanhã. Uma FAO rumo ao seu centenário, que hoje celebra também seu bicentenário da arquitetura. Salve a FNA, salve a FAO. Anunciamos, então, a palavra do decano do Centro de Letras e Artes, professor Afrânio Gonçalves Barbosa. Bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem? Muita alegria estar aqui. A minha história no CLA começa há 2 anos e 9 meses. E, desde o princípio, eu comecei a aprender com a FAO. Aqui, esse espaço, por exemplo, estava fechado há mais de 1 ano, quando eu entrei. E aí, com um aluno da FAO, que era do nosso corpo, e com professores da FAO, Maria Clara e outros professores, a gente começou a reabrir esse espaço aqui, porque essa foi a lição que eu aprendi. O uso conserva. E no uso, isso foi avançando, tirando o odor ruim, marcando algumas cadeiras quebradas, fazendo um esquema com ventiladores para o ar circular e amenizar um pouco o calor do espaço,
marcando as coisas no inverno e quando está mais fresco. E muitos eventos foram feitos aqui graças a esse suporte dos colegas da FAO. E esse suporte, essa relação foi aumentando muito e muito e muito. E hoje nós temos, finalmente, o projeto básico de escala de incêndio pronto, né? O professor Peta envolvido, a FAO envolvida, o processo que o CLA reabriu e acompanha, e vai sair já, conforme está conversado com a reitoria itinerante, ano que vem, se vier emenda parlamentar, são duas prioridades, a escada de incêndio da FAO e o subsolo da letra da parte elétrica. Então, assim, tudo avançou por uma grande assim, vontade de aprender juntos o fluxo processual e tudo mais. E, nesse sentido, a parte visível que começa a aparecer tem aí 2 anos de muito aprendizado e muita relação entre aprendizado. Eu, como decano, olhando as minhas 4 unidades, percebo nas suas histórias e vocações destaques de cada uma. E me impressiona, sempre comento isso com você de centro, né? No caso da FAO, o leque de relação internacional dos alunos que vão e que vêm. É impressionante. É impressionante. Né? No CLA é imbatível. E fora dele, já me contava que só perde, eu acho, uma oportunidade que tem muitas. Então, assim, essa vocação da letra em extensão, da música em extensão e resistência, a gente vai tentando usar para que cada um tenha a ideia simples que todos nós somos fortes quando cada um promove o outro no que cada um tem de melhor. Né? Eu acredito que algumas ideias que têm sido compartilhadas, aí eu sou esperançoso como o Guilherme, podem alavancar essa exposição para fora dos nossos universos específicos, meu na linguística, a FAO na arquitetura, para todo mundo. Quer dizer, o que vocês já fazem com os alunos, a gente vai duplicar na promoção do reconhecimento do conhecimento produzido. Isso é fundamental. Essa organização da comunicação. O CLA está à frente disso, tentando, com colegas da EBA, essa promoção desse conhecimento. Nesse sentido, eu até estava falando ali com o Alexandre, uma ideia nossa é de que a gente pode organizar isso com vocês, tá? Uma exposição itinerante e virtual, somente, para começar, com obras premiadas de ex-alunos da FAO, pelo mundo. Né? Mostrar isso, né? Explicitar isso. Um NPD digitalizado que pode ser consultado pelo mundo inteiro, como são bibliotecas, como é o meu caso na minha área. Eu pesquiso gramática do século XVI, XIV, em Washington, em Portugal, na Alemanha, pela digitalização. Isso pode ser reduplicado, material que a FAO tem na parte do NPD. Então, ideias que vão caminhar e vão ser construídas, eu tenho certeza, com essa busca e encontro de identidade que a FAO faz, o prédio faz, a EBA faz, o CLA faz, a reitoria faz. Vamos em frente. Muito obrigado. Com a palavra, a vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Cássia Curan Turti. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o professor Medronho, reitor da UFRJ, nosso reitor, professor Afrânio, decano do Centro de Letras e Artes, professor Guilherme, diretor da FAO, professor Alexandre, vice-diretor, e a todos vocês que estão aqui hoje, nossos colegas, servidores, docentes, técnico-administrativos em educação, nossos estudantes, amigos da FAO, ex-alunos, todas as pessoas que estão aqui, que fazem parte dessa grande celebração hoje. Para mim também, como já foi dito, é muito emocionante a gente ver o auditório cheio, comemorando 280, né? Como está lá no cartaz, que eu achei tão bonito. E a FAO é um exemplo. Eu tenho aprendido muito aqui. O professor Guilherme citou o braço robótico, o professor Andrés, que está ali. A gente sabe da luta que foi, porque foi um projeto FINEP conjunto com o CCMN, quando eu era decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. A gente sabia da importância de trazer esse equipamento para cá, para a FAO,
porque também é exemplo de um laboratório que pode servir para os nossos estudantes, para os nossos docentes, pesquisadores e para a comunidade em geral. Então, fico muito feliz de hoje. Eu já vi o braço robótico instalado, fiquei muito feliz, mas fico mais feliz ainda de ver que hoje nós vamos inaugurar um laboratório. Eu tive a felicidade de ser diretora do Instituto de Química quando nós celebramos 50 anos, mas com 200 anos do curso de arquitetura e 80 anos da FAO, é uma celebração que é bem maior do que o que nós celebramos no Instituto. E nós conseguimos também lotar um auditório de pessoas que estudaram na UFRJ, que hoje não fazem parte do quadro de servidores, mas que têm um amor assim incomensurável. E acho que eu vejo isso aqui, né? Pessoas, como é importante, sempre que eu falo com o professor Guilherme, o professor Alexandre, eles sempre me falam da possibilidade da FAO nos ajudar a recuperar a nossa infraestrutura física da UFRJ, que é o maior problema que nós temos atualmente. Nós temos um corpo social que tem uma qualificação imensa, uma qualificação excelente. Nosso corpo de estudantes também, como mais diverso agora, desde que nós introduzimos na UFRJ a interiorização e as cotas. Então, hoje, nós temos uma universidade muito mais democrática, mas, mesmo assim, nós precisamos de muitas coisas. E eu acredito também que os ambientes são importantíssimos para que a gente consiga trabalhar com alegria, com felicidade. E esse prédio, o JMM, foi um dos prédios que eu cheguei, quando eu cheguei ao UFRJ, há muitos anos atrás, eu fiquei muito emocionada quando eu vi esse prédio. Então, nós precisamos recuperar a infraestrutura aqui, porque é um exemplo de arquitetura que nós temos, não só na UFRJ, mas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. A gente sabe também dos nossos jardins de Burle Marx que nós temos, os nossos painéis que precisam ser recuperados. Ou seja, nós temos as pessoas qualificadas para isso, precisamos de mais recursos, e eu sei que nós vamos conseguir juntos, trabalhando juntos, a gente consegue isso. Fiquei muito feliz também em ver o professor Pablo aqui, a professora Maria Ângela, que eu também tive um relacionamento bem intenso durante o período em que fui diretora do Instituto de Química, e saber da importância da FAO na questão do plano diretor da UFRJ. Então, parabéns à nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, parabéns ao curso de Arquitetura, e vida longa à FAO, parabéns à direção e ao Centro de Letras e Artes. Muito obrigada, gente. Anunciamos a palavra do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, para que se pronuncie e declare o encerramento dessa mesa solene. Bom, boa tarde, bom dia, perdão, ainda é bom dia a todas as pessoas, novamente, nossa vice-reitora, professora Cássia Coran-Turti, o nosso decano do CLA, professor Afrânio, nosso querido diretor e vice, que estão aqui hoje representando, né, esse grande momento da história da arquitetura do Brasil. Professor Alexandre Pessoa, que foi muito pródigo em suas palavras, talvez por isso mais aplaudido. E o nosso querido professor Guilherme Lassance, cujo seu sogro foi meu querido professor da Faculdade de Medicina, um brilhante cardiologista. Eu vou me permitir ser breve e também não deixar de citar alguns fatores muito importantes
do porquê estamos celebrando aqui 80 anos da FAO e 200 anos do ensino de arquitetura no Brasil. Primeiro, a primazia do ensino de arquitetura do Brasil surgiu aqui, na UFRJ. A primazia do ensino de arquitetura. Aliás, a primazia do ensino superior neste país surgiu na UFRJ. Poucos sabem disso. Em 1792, foi criado o atual Instituto Politécnico, a Escola de Engenharia. Em 1808, 16 anos mais tarde, fora criado por Dom João VI a atual Faculdade de Medicina. Em 1891, criada a Faculdade Nacional de Direito. Em 1920, essas três unidades se unem, criando a Universidade do Rio de Janeiro, depois a Universidade do Brasil e a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sim, o ensino superior nesse país é muito jovem. Porque, diferente da colonização espanhola, a colonização portuguesa achava o ensino uma coisa subversiva. O conhecimento pode trazer problemas para a coroa. Afinal de contas, estamos aqui só para sugar os recursos naturais que o Brasil tem. Essa é uma realidade inconteste. Então, hoje, quando a gente fala em soberania nacional, a gente está falando em ensino superior, Guilherme. A gente está falando em ciência, tecnologia e inovação. Elas não são fundamentais só para o desenvolvimento social e econômico do país. Elas são fundamentais como um dos pilares da soberania nacional. Não podemos mais ficar dependentes do que é produzido no exterior, especialmente no norte global. A IA, nós vamos ter cada vez mais, já temos grandes pesquisadores se debruçando com isso, pasmem, há 20 anos. Temos pesquisadores que há mais de 20 anos discutem a IA. Está aqui o nosso grande especialista, decano do CCMN, professor Cabral. Ele, inclusive, está liderando um processo de introduzir disciplina de IA no currículo de todos os cursos. Obviamente, inicialmente, como uma disciplina optativa, para aqueles que assim o fizerem, não é, professor? Junto com a nossa querida pró-reitora, professora Maria Fernanda. E, a partir daí, avançarmos cada vez mais para ganhar expertise na IA. A IA, gente, por incrível que pareça, não é um problema tecnológico. Ele é das humanas. É para ser estudado pelas humanidades. E isso o norte global não entende. Nós entendemos. Que nós temos um CLA, nós temos um CFCH, um CCJE, pessoas que se debruçam sobre essas e outros desafios. Então, é disso que nós estamos falando. É muito orgulho termos 200 anos de ensino de arquitetura e 80 anos de faculdade de arquitetura e urbanismo aqui na nossa universidade. O professor Guilherme citou alguns grandes nomes, né? Poderíamos falar aqui vários outros, né? Do Niemeyer ao Sérgio Bernardes, Moreira, Jorge Moreira, ao Reide, e vários outros urbanistas, arquitetos, paisagistas, como Burle Marx. Né? Então, essa é a contribuição da UFRJ para esse país. Que eu digo sempre, formar cidadãos. Antes e acima de tudo, Guilherme, não é um brilhante arquiteto ou um brilhante urbanista. Isso eu não tenho dúvida que é. Que eles são formados. Nosso corpo social é muito bom. É espetacular. Agora, cidadãos que queiram mudar o mundo. Desigual, LGBTfóbico, racista ainda, profundamente racista. Esse é o compromisso dos alunos formados aqui na FAO e na UFRJ. Formados com o dinheiro dos impostos, principalmente dos trabalhadores. Porque a elite econômica paga proporcionalmente muito menos impostos do que nós, trabalhadores. E também produzir e difundir conhecimento que mude a vida das pessoas, como foi a polialamina.
da professora Tatiana Sampaio. Tanto que eu postei na minha rede social, imaginem se a UFRJ tivesse os recursos que lhe é devido. Alguém já foi visitar o CCS, o subsolo do CCS? Não é por culpa do reitor A, B, C, D, não. É porque falta investimento, historicamente, nesse país. A situação de insalubridade que os colegas do Centro de Ciência da Saúde pesquisam, não é, professora Maria Fernanda? É uma loucura, ela foi decana lá há 8 anos. Eu dou aula lá para os meus alunos de graduação, e de lá saiu um grande feito que, se for comprovado de fato, mudará a história das pessoas que tiveram lesão de medula nesse país. Essa é a UFRJ. Com os poucos recursos. Uma vez uma repórter também me perguntou, mas como é que vocês conseguem fazer tudo isso? Eu falei assim, graças ao nosso corpo social. Graças ao nosso corpo social. Docentes, técnicos administrativos, educação e alunos, estudantes. É através dessa interação que surgem essas propostas disruptivas e de contribuição para o país. O professor Guilherme citou, né, talvez pelo fato de eu ser médico, né, as relações entre arquitetura e saúde. E eu me lembrei, professor, que estudando a pandemia de influenza H1N1, a indevidamente chamada gripe espanhola. Não sei se vocês sabem, a gripe espanhola surgiu porque ela veio no meio da Primeira Guerra. Então, os jornais dos países que estavam em guerra estavam censurados. A Espanha, como não estava em guerra, aí as primeiras notícias na imprensa dessa foi na Espanha. Mas as evidências mostram que ela começou muito antes, em Kansas, nos Estados Unidos, numa base militar. Então, se tivéssemos que... É inadequado a gente chamar gripe do estado tal. Hoje ninguém mais faz isso. Gripe suína, gripe... Assim como gripe dando uma região para poder discriminatório disso é absoluto. Né? Mas se tivéssemos que dar, não seria gripe espanhola. Que coisa, né? Pois então, a partir desta pandemia, nós tivemos uma influência forte dos arquitetos a partir daí, no que chamamos de ventilação cruzada. Estou aprendendo, hein? Janelas maiores, pé direito mais alto ainda, de um local com varandas, né? Como isso aqui, ó, essa beleza aqui. Né? Iluminação natural, porque acredita-se, aliás, tem também efeito, que a luz do sol mata determinados micro-organismos, e isso é verdadeiro. Então, a luz natural, né? E, por fim, a higienização, com superfícies mais lisas, mais fáceis de limpar, e a separação do banheiro da cozinha. Então, veja a contribuição da arquitetura para a saúde da humanidade. A influência que a arquitetura e o urbanismo têm na desenvolvimento das cidades é absoluta. É absoluta. Não se pode falar em saúde sem se falar. E hoje tem as cidades saudáveis da ONU, da OMS. As cidades saudáveis, o projeto de cidades saudáveis da OMS, Organização Mundial de Saúde, é baseado muito na arquitetura e urbanismo, que influencia o mundo todo. Então, é disso que nós estamos falando, entendeu, Guilherme? Nós precisamos, cada vez mais... e aliás, o que dizem aí, eu não sei, eu pergunto a você, pela minha ignorância, que essas mudanças, inclusive, impulsionaram e modelaram o próprio modernismo, o próprio movimento modernista. Acho que estudei direitinho, né? Gente, é muita contribuição, é muita coisa maravilhosa que nós temos. Então, estar celebrando aqui a arquitetura, 200 anos, FAO 80 anos, é um motivo de muito, muito, muito orgulho. E, Guilherme, uma parceria que tem dado certo mesmo é a FAO-EBA. Tem todo o nosso apoio. Todo. Olha, vocês, junto com a EBA, fizeram lá milagres no 8º andar. Por muito pouco, a reitoria investiu
E graças à expertise desses dois centros de excelência, EBA e FAO, fizeram uma reforma maravilhosa, no metade do 8º andar, por um preço desse tamanho. É tudo que a gente quer. Gastar eficientemente. Então, tem uma obra muito boa, com um custo menor. Isso a partir da criatividade, a partir da excelência dos nossos colegas. Não é à toa. Não é à toa. E aí, Guilherme, para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Recebi agora, essa semana, uma mensagem sua, mandada lá para a reitoria, que vocês conseguiram, a um preço muito módico, a meu juízo, fazer a reforma no painel de Buller Marx. Então, para finalizar, dos presentes que eu quero dar aqui e declarar publicamente, nós faremos a reforma do painel de Buller Marx. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Está encerrada a sessão. Nesse momento, desfazemos a mesa de honra dessa celebração. Agradecemos aos seus componentes, a quem convidamos a ocuparem as primeiras filas aqui da atividade. Professor Guilherme,